E esse tema é um tema que é muito apropriado para este momento que nós estamos vivendo, da sociedade. Comentei com o apóstolo Sérgio que hoje eu li uma reportagem, e essa reportagem dizia o seguinte, que no Brasil, em 2023, uma estatística, foram 970 e poucos mil casamentos que aconteceram. Mas também tiveram 470 e poucos mil divórcios. Fazendo a conta, 47% entre a quantidade de casamentos e a quantidade de divórcios. Quase a metade. E os casamentos no Brasil têm durado, eram 17 anos, agora durando a média de 14 anos. Então nós que passamos de 14 anos, nós estamos no lucro. Porque a sociedade tem funcionado dessa maneira, infelizmente. O casamento tem se tornado descartável e a responsabilidade com a sociedade familiar, com os vínculos, com os princípios de Deus, tem sido esquecidas. Guerras sempre tiveram. Eu sei que elas têm avolumado porque a volta de Jesus é iminente. E a intenção do adversário é desestruturar a família. E, consequentemente, desestruturando a sociedade. Isso atinge, inclusive, a igreja. Então, o projeto do inferno é a destruição da família. Então, é necessário que nós venhamos falar sobre este tema, ensinar as guerras, como se guerreia, porque se nós não nos levantarmos para guerrear, com certeza a derrota será iminente. Eu gosto muito de Deuteronômio capítulo 20, Deuteronômio 20, de 1 a 4, é uma palavra aqui para os sacerdotes das casas. Sacerdote não é somente aquele que está aqui à frente da igreja, mas aquele que é o sacerdote da sua casa. E essa palavra diz o seguinte: quando saíres a peleja contra os teus inimigos, e vires cavalos e carros e povo maior em número do que tu, não os temerás, pois o Senhor teu Deus que te fez sair da terra do Egito está contigo. Quando vos achegardes a peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, isto é, falará à sua família, e dir-lhe-á: ouvi, ó minha família, hoje vos achegueis a peleja contra os nossos adversários, que não desfaleça o nosso coração, nem tenhamos medo, nem tremamos, nem nos aterrorizemos diante deles. Porque o verso 4 diz: pois o Senhor, nosso Deus, é quem vai conosco a pelejar por nós, contra os nossos inimigos, para salvar a nossa casa. Então, a gente precisa, velar por uma palavra profética como esta. Mas antes de iniciarmos propriamente no texto, que é o tema para hoje, vamos para João capítulo 16, verso 33. Evangelho de João, capítulo 16, verso 33. Olha só o que diz esse lindo texto. Essas coisas vos tenho dito, para o quê? Tenhais paz. Vamos lá? Vocês na segunda parte do versículo já. No mundo, passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Preste atenção, coloque os olhos nesse versículo. Nós vamos partir daqui, nessa ministração dessa noite. Ali, 3 coisas nós precisamos observar nesse versículo. Primeira coisa, a nossa realidade. Qual é a realidade? Nós passaremos por aflições. A nossa casa será atacada. Não tem jeito, isso é verdade. Porque o mundo jaz no maligno. Então, a primeira coisa é a realidade. Que nós temos uma batalha espiritual a ser enfrentada, é a primeira coisa. Mas a segunda coisa nos diz o seguinte: o quê? Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. A realidade tem guerra. Mas nós precisamos ter o quê? Ânimo. Isto é, reação. Nós precisamos de reação. Realidade, reação. 2 coisas iniciais. Qual é a realidade? Aflições. Qual a nossa reação? Bom ânimo. Por que nós teremos bom ânimo? Nós temos bom ânimo porque Jesus venceu o mundo, é o resultado. Então são 3 R's:
Realidade, reação e o resultado. Qual o resultado que nós vamos sair desta conferência? Que Jesus disse: tem de bom ânimo, eu venci Satanás, eu venci o mundo, eu venci os desafios. E se o Senhor é conosco, quem será contra nós? Então nós temos aquele que guerreia as nossas guerras, nós temos aquele que vai à frente da batalha e nos conduz em vitória. Então não existe causa perdida para o nosso Deus, não existe filho perdido para o nosso Deus, não existe casamento perdido para o nosso Deus. Ele é poderoso para nos conceder vitória. É por isso que eu posso dizer hoje, sabe, hoje é o dia 17, daqui a 2 dias, eu e Lourdes completamos 43 anos de casados. Então, isto quem faz é o Senhor. Guerras e muitas guerras durante esse tempo, mas até aqui nos ajudou o Senhor. Como diz, como nós já ouvimos aqui hoje, é o cordão de 3 dobras, porque Jesus está no negócio. Amém? Agora, quando nós colocamos nossos olhos na palavra de Deus, nós vimos aqui nessa situação de Jerusalém, de Neemias, no capítulo 4, verso 13 e 14, que é o tema da conferência. E ali tem diretrizes acerca de como nós devemos reagir. Mas também tem outros textos que versam sobre o mesmo assunto. Vamos para 1 Samuel, capítulo 30. Do verso 1 até o verso 8. 1 Samuel, capítulo 30, do verso 1 até o verso 8. Eu sei que não tem ninguém com muita pressa aqui hoje, né? Não tem nada, está chovendo. Deixa a chuva lá fora. Sucedeu, pois, que chegando Davi aos seus homens, ao 3º dia, Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul de Ziclag, aonde estava a sua família, e é a esta ferido e queimado. Tinham levado cativo as mulheres que lá se achavam, porém ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram a seu caminho. As famílias foram atacadas. Davi e os seus homens vieram à cidade, ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e as suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Precisamos chorar pela nossa casa. Também as 2 mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Verso 7. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Ameleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Verso 8. Então consultou Davi o Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. O que nós podemos interpretar desse texto? Então chegam eles a essa cidade de Ziclag, que era a morada de Davi neste momento da história dele. Ainda não era o rei, ainda não estava, ainda Saul governava. Então agora essa cidade de Ziclag foi dada a ele como moradia. Ele veio agora de 3 dias de viagem, chega, encontra a cidade completamente destruída. Os amalequitas levaram todos, mulheres, filhos, levou tudo. Eles chegaram. A primeira atitude, quando viram, então, aquela desolação, foi que choraram. E choraram muito. Significando que nós precisamos aprender a chorar pela nossa família. Chorar por aqueles que estão nas drogas. Aqueles que estão desviados. Chorar por aquele esposo ou esposa que não tem conseguido entender, sabe, o que é a sublimidade de um casamento. Chorar pela nossa própria família. E assim Davi, inclusive, passou grandes angústias porque quiseram apedrejá-lo, porque as emoções estavam à flor da pele, a perda da casa deles. Mas ele se reanimou no Senhor.
É isso que o Senhor está fazendo conosco nesses 2 dias de conferência, nos reanimando, nos dando um norte, para que a gente possa entender que o final das coisas sempre é melhor do que o início delas, para entender que tem solução, que não tem causa perdida, que não tem desafio que Deus não possa nos ajudar a resolver. Então é isso que nós devemos entender. E Davi, então, se reanimou no Senhor, o Senhor animou o coração daquele homem, e assim então ele foi atrás dos amalequitas e trouxe tudo de volta, significando para nós que não haverá perdas. É uma palavra profética, não haverá perdas na sua casa, na sua família, significando o resgate. Deus não nos reunia aqui por acaso nesses 2 dias, porque tem uma palavra diretiva para você, uma palavra profética, decretos proféticos que vão mexer nos céus da sua casa, que vão mexer na estrutura do seu casamento, alinhando com o coração de Deus, e que você possa, ao longo da sua vida, sabe, você a cada dia mais ter dias melhores junto aos seus que o Senhor te dá. Por isso, nós queremos agora sim abordar o que nós vamos conversar aqui efetivamente nessa noite. Jeremias capítulo 10, verso 19 até o verso 23. Jeremias capítulo 10, verso 19 ao 23. Preste atenção nesse texto, a riqueza desse texto. Ai de mim, por causa da minha ruína. É muito grave a minha ferida. Então eu disse, com efeito, é isso o meu sofrimento e tenho de suportá-lo. Verso 20. Agora a igreja, por favor, a uma só voz, já. Porque os pastores se tornaram estúpidos e não buscaram o Senhor. Por isso não prosperaram e todos os seus rebanhos se acham dispersos. 22, vocês. O verso 23 vai dizer, eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha o dirigir os seus passos. O contexto histórico dessa palavra. Isso aqui foi quando a nação de Judá foi levada para o cativeiro da Babilônia, na terceira incursão de Nabucodonosor no ano de 586 a.C. Naquele momento da história era o rei Joaquim, que foi levado para o cativeiro. Jeremias foi o profeta que ficou na terra, junto com o povo pobre da terra. Os demais foram levados para a Babilônia. E Deus levantou em Babilônia 2 profetas, Daniel no palácio e Ezequiel fora do palácio. É nesse contexto histórico que essa palavra nos ministra. E Jeremias está falando de uma grande crise que aconteceu na nação. A nação de Judá ela foi levada ao cativeiro por causa da desobediência. O pecado, a desobediência tem sido a grande causa do flagelo das nossas famílias. A quebra de princípio tem sido a principal causa de que os casamentos vão a pique, os filhos são perdidos. E agora Jeremias, então, fala especificamente das famílias. Ele está fazendo uma alusão não somente à nação de Judá, que foi destruída e levada para o cativeiro, mas essa destruição atingiu principalmente as famílias. É nesse contexto histórico que esta palavra vem nos ministrar aqui nessa noite. Mas, glória a Deus que sempre tem uma solução. Então, vamos aí para o verso 20. Verso 20, vamos acompanhando aqui. Agora nós vamos entrar propriamente no texto. O verso 20 vai dizer o seguinte: a minha tenda foi destruída. Esta palavra está falando de derrota.
de uma crise de derrota. Quando eu olhei naquela estatística, exatamente hoje, 47% dos casamentos são destruídos. Estatística do IBGE. É uma realidade. Então nós estamos aqui, sabe, em família, isso aqui é um milagre que Deus nos concede. É muito triste isto. É o mesmo quadro, porque isso aqui é uma crise de derrotas. Não tem quem perca a sua família que não se sente derrotado. Pelo menos eu não casei para separar. Eu não casei para abandonar a minha família no meio do caminho. Se nós dissermos, eu e Lourdes, que nós não passamos por crises terríveis, nós estamos mentindo. Mas o Senhor nos deu, sabe, condição de prosseguir e estar aqui hoje conversando com vocês acerca deste assunto. Por quê? Porque Deus é bom. E que a família é um projeto de Deus. Por isso, o que nós precisamos é entender que a queda de Jerusalém, nesse texto, representa a queda das famílias nesse tempo. É uma imagem das famílias neste tempo. E que nós precisamos reagir contra isto. Primeira reação que nós precisamos ter: evitar que o pecado entre pelas portas da nossa casa. Porque ele é a principal razão da destruição. Não tem quebra de um casamento, o filho que vai para as drogas, o filho usa a prostituição nas noitadas, se não tiver pecado por trás. Sempre o pecado, sempre o pecado. Por isso as crises vêm. Porque Jerusalém foi destruída? Foi pecado, foi idolatria, foi rebeldia contra Deus. Sabe, quando o Senhor não é o artífice, a base, o fundamento da nossa casa, não tem família que suporte. Porque o mundo, ele é terrível. Principalmente nessa pós-modernidade. O que nós estamos vivendo hoje, sabe, coisas terríveis, como nós temos visto esses bebês de, por exemplo, vocês viram nesses dias, né, bebê de, como é que é? Reborn. Está parando até já no Congresso essa história de maluco, gente doida, gente doente. É o retrato dessa sociedade desses dias, em que o casamento e a família tem sido algo completamente deteriorado. É por isso que quando nós mergulhamos na palavra de Deus, nós vemos sentido para a família, como que é a família. Aqui nos ensina acerca da família. Agora, quando nós olhamos para o modelo do mundo, é um modelo falido. Por isso que Paulo, ele disse em Filipenses, não Filipenses, mas Efésios capítulo 5, no verso 14, ó tu que dorme, levanta-te de entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Então precisamos sair do modelo do mundo. Nós falamos do casamento de vocês acerca disso. Sair do modelo do mundo, para que nós não sejamos destruídos como Jerusalém foi destruída. Porque a destruição de Jerusalém foi a destruição das famílias. Aí então, na primeira parte diz isso, aí prossegue no verso 20, e todas as cordas se romperam. O que significa isso? Fala das crises emocionais, dos laços. E quando as cordas se rompem, a tenda cai. Imagine como que uma tenda ela é armada. Puxa-se a corda nos 4 cantos da tenda, estica-se e coloca lá uma, não sei como que se chama, mas é um pedaço de pau, né? Alguma coisa parecida, uma estaca, e que segura a corda. Então o que Jeremias está falando? As tendas, as cordas se romperam. Então quando a corda se rompe, o que acontece com a tenda? A tenda vai cair. É isso que acontece. E o que significa essas tendas? São as tendas emocionais, são os laços emocionais, que são partidos através das brigas, das desavenças, através de tantos interesses espuros que não fazem parte da união conjugal, do interesse da família. São essas coisas. É o egoísmo quando ele prevalece na vida da família. Sabe, é as cordas da estima, da aliança, da comunhão, da cordialidade, dos afagos, das carícias, do tempo juntos em família. Há uma frigidez dos relacionamentos, um egoísmo generalizado nessa sociedade da pós-modernidade. Isso rompe as cordas.
E quando as cordas se rompem, o que acontece? A tenda vai ser destruída. E quando a tenda é destruída, a proteção da família acaba. Davi, quando pecou com Batseba, quando você olha no Salmo 51, no verso 18, a grande angústia de Davi era: Senhor, os muros de Jerusalém estão derrubados. Ele não estava falando de muros físicos, mas da proteção da cidade de Jerusalém. Ele, como rei, como autoridade, pecou, toda a cidade sofria. Então agora, quando alguém peca na família, as cordas são rompidas, cai-se então a tenda caiu, o que acontece? Primeiramente os nossos filhos ficam expostos e vão para o mundo. É a primeira coisa que vai acontecer. Por quê? Porque os laços se romperam. Preserve os laços. Meçam as palavras dentro de casa. Não dê lugar ao diabo. Paulo, no capítulo 5 de Efésios, no verso 26, ele diz: irai-vos e não pequeis sobre vós, não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, e não deis lugar ou espaço ou área para Satanás. Versos 26 e 27 de Efésios capítulo 4. Então é isto que nós precisamos entender. Sabe, ou nós temos Jesus como artífice da nossa casa, o Espírito Santo gerando vida como gerou na criação. Porque lá no início o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas e ele trouxe harmonia onde havia caos. Então nós precisamos do Espírito Santo para trazer harmonia nos caos que vêm contra a nossa família, ou até mesmo nós produzimos pelas nossas quebras do relacionamento. Então as tendas precisam estar de pé. E as tendas só estarão de pé, que é a proteção da nossa família, quando nós mantivermos, sabe, o relacionamento em dia. Por que não falar das nossas angústias? Por que não expressar as nossas insatisfações com respeito, com amor e com cuidado? Por que não compartilhar das nossas dores? Por que não falar dos nossos sofrimentos? É no contexto da família que essas coisas precisam ser tratadas. Porque o relacionamento ele é construído dia após dia. 43 anos de casado não significa que o relacionamento está pronto. Ele é construído todos os dias. Porque nós somos pessoas que estamos sempre em mutação, nós estamos mudando, nós estamos melhorando. Sabe, alguns valores são mudados ao longo da vida, principalmente quando se chega a 70 anos de idade, como eu, que já vou fazer 71 no mês que vem. Então, se nós não vigiarmos, as cordas são rompidas. E isto é um perigo na vida da família. Mas ainda no verso C, continua no verso C. No verso 20, parte C. Os meus filhos se foram, já não existem. Essa palavra se referia à nação de Judá e Jerusalém, na época do rei Joaquim e seus príncipes que foram para o cativeiro da Babilônia. É como se fosse uma palavra de Judá, Judá expressando a dor dela. Ele estava interpretando a dor da nação como profeta. Na época do cativeiro, levou muitos filhos de Judá para longe de seus pais. Hoje vemos jovens perdidos em vícios e estilo de vida destrutivos, afastando-se dos princípios familiares. Foi o que aconteceu. Os meus filhos se foram, já não existem. Muitos pais estão com seus filhos perdidos, completamente imerso no mundo tenebroso, mergulhado nesse mundo tenebroso que está aí. Eu me lembro que os meus pais criaram 10 filhos. Eu fui o 7º dos 10. 2 filhas que são as primeiras e 8 filhos na sequência. Todos os homens abandonaram o Senhor no meio do caminho. Todos, sem exceção. Só as minhas irmãs que continuaram. E eu me lembro, a gente chegava pelas madrugadas em casa. Mamãe estava acordada. Papai ia dormir, mas mamãe estava acordada, esperando os filhos chegarem. Pensa bem, essa montoeira de meninos chegar em casa. Quantos filhos teve da adolescência? Saía da adolescência, entrava outro. Saía aquele, entrava outro.
Pensa bem, a luta desses pais, dos meus pais, para criar os filhos. Mas nunca abandonaram o Senhor. Nunca. Sempre foram testemunhas. Nunca desistiram de nós. Papai tinha uma vida de oração que todos os dias, às 4, às 5 da manhã, ele estava de joelho. Ele saía do joelho às 5 da manhã e ia fazer o café. Todos os dias, todos os dias. Estivesse frio, estivesse quente. O resultado, todos os filhos voltaram, um a um. Voltaram, todos os filhos voltaram. Hoje já não somos 10 mais, hoje já somos somente 5, porque 5 já foram para a eternidade. Mas ele conseguiu ver os filhos retornando para os caminhos do Senhor. Sabe o que é isso? É a pessoa entender que os filhos não estão perdidos. Aqui, Jeremias estava expressando a dor da nação de Judá. Os filhos para Judá estavam perdidos porque foram para o cativeiro da Babilônia. Mesmo que os nossos filhos vá para o cativeiro do mundo, lá eles não ficarão, porque Babilônia não é o lugar dele. O lugar da opressão não é o lugar dos nossos filhos, da nossa herança. Eu vejo tantas crianças lindas aqui, elas crescerão nos caminhos do Senhor, elas serão discipuladas, acompanhadas, sairão de dentro da casa de vocês para se casarem, para formar a família deles no tempo certo, no momento certo, sabe, através daquela pessoa que Deus vai escolher, Deus vai preparar para cada um dos nossos filhos. É isto, como também já está preparando para as nossas netas. Então guarde essa palavra no seu coração. Os nossos filhos não estão perdidos. Isso aqui era a dor da nação de Judá. Era a dor, era a desesperança de uma nação, porque viu todos indo para o cativeiro, mas aqueles que estão perdidos vão retornar um a um, como na minha casa retornou, porque Deus é fiel. Aleluia. Ainda no versículo 20. A crise da frustração e do desânimo. Ninguém há que levante a minha tenda. Meu Deus, que dor. Que dor. Relativa à dor da nação e das famílias. Não tem ninguém que levante a minha tenda. Não tem ninguém que me socorra, que me ajude. Por isso, quando eu olho para, a nossa situação hoje, que temos a igreja do Senhor, temos primeiramente Jesus e a sua igreja. Pensa bem que local de ajuda como essa casa, local de apoio, local, onde as tendas são erguidas novamente, as cordas são esticadas e a estaca fincada. Não é isso? A estaca fincada, as cordas esticadas e colocada as tendas de pé. Quantos casamentos já foram restaurados aqui nesta casa? Quantas vezes o Senhor interviu? Quantos casamentos feitos aqui neste lugar? Glória a Deus por esta casa. É isso. Mas naquele momento da história, Judá expressando a dor que as famílias estão destruídas, não tem ninguém que nos ajude. E não tinham mesmo. Foram 70 anos de desolação em que estavam no cativeiro. 70 anos. E certamente esses filhos morreram no cativeiro. Mas não é a nossa realidade. Jesus veio na plenitude dos tempos, nascido de mulher, para que seja o artífice da nossa casa. A família é um projeto de Deus. Não importa se tem hoje o percentual de 47% de divórcio. Para nós, isso não vai acontecer em nome de Jesus. E a sociedade será transformada por causa da igreja do Senhor. Porque a igreja do Senhor vai continuar avançando sobre esse mundo tenebroso. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja dele. Então nós vamos continuar avançando, 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 avançando. E lá onde você mora, se você mora num prédio, a unção que você carrega, de comunhão, que Deus colocou sobre você, vai
vai começar a intervir nos apartamentos ao redor, sabe, as famílias começarão a ser edificadas. Você sabe que é onde o servo do Senhor coloca os pés, a realidade é modificada. Olha só, quando essa igreja foi implantada aqui neste lugar, quantas coisas lindas e maravilhosas já aconteceram aqui na Redondeza. Sabe por quê? É por causa do poder do Senhor que age através da sua igreja. E nós estamos no contexto dessa igreja maravilhosa, vitoriosa, poderosa, em que o Senhor vela por essa igreja. E assim é, sabe, que nós vamos ver a vitória, a grande vitória acontecendo nas famílias. E nós veremos que o 47 vai cair para 46, 45, 44 e assim sucessivamente, sabe? Porque as portas do inferno não vão prevalecer contra nós e nem contra a igreja do Senhor. Diga assim: Senhor, se ainda tem alguma frustração no meu coração com relação à família, sara, Senhor, sara hoje. Aleluia. Aleluia. Mas vamos para o verso 21. O verso 21. Coloca os olhos no verso 21. Vamos lá, uma só voz, já. No contexto de Judá, está falando de Joaquim e seus príncipes, que eles abandonaram o Senhor, eles viraram as costas para o Senhor e foi parar no cativeiro. Os profetas vinham madrugando e dizendo que se arrependessem. Primeiramente, no ano de 722 a.C., veio a Síria e destruiu o reino do norte. E agora então o Senhor continua mandando os seus profetas. E os seus profetas avisando, mas não se arrependeram. No ano de 606, 597, 586 a.C., então agora vem Nabucodonosor, rei de Babilônia, e destrói a nação de Judá. Destruiu. E agora Jeremias, então, traz essa tradução para nós. Que os pastores, os dirigentes, podemos trazer para o contexto da família, os sacerdotes da casa, se tornaram estúpidos porque não buscaram o Senhor. A causa do cativeiro, a causa da perda dos nossos filhos, é quando principalmente o homem da casa não busca Deus. Os nossos filhos, eles andam pelo exemplo dos pais. Tem estatísticas que mostram isto. Quando a mulher se converte, é em torno de 13 a 15% dos casos que a família se converte. Agora, quando o homem da casa se converte, pula para 93% da família se convertem. É o homem que Deus deu essa responsabilidade. Ele é o sacerdote. Ele carrega essa autoridade. E ele não pode se furtar a isto. É grande a nossa responsabilidade, nós homens que estamos aqui. E agora então Jeremias diz, sabe por que aconteceu o cativeiro? Sabe por que não prosperaram? Sabe por que foram destruídos? Sabe por que a tenda foi destruída, as cordas foram quebradas, as tendas caíram, os filhos levados? Porque os pastores, os dirigentes, os sacerdotes não buscaram o Senhor. Essa questão é uma questão extremamente séria. Porque nós sempre temos o argumento. Alguns, inclusive, basta, por exemplo, você fazer uma reunião de oração, você vai ver que a grande maioria são as mulheres que vêm orar. Não dizendo que os homens não venham, mas em menor número. Sabe por quê? Que nós somos ocupados, nós temos compromissos, muitos compromissos nós temos, compromissos esses que nos tira da nossa obrigação sacerdotal, que é manter a nossa casa de pé. Por isso, ele deixa muito claro,
os pastores se tornaram estúpidos porque não buscaram o Senhor. Isaías 55:6 diz, fala claramente, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto Ele está perto. Essa é a nossa responsabilidade. Sabe, precisamos largar essa história que estou decepcionado, que estou desanimado. Veja bem, a gente animado já enfrenta a guerra, imagine desanimado. Então respira fundo, meu filho, você é sacerdote da sua casa. Olha que história interessante, vamos para Êxodo capítulo 35, do verso 1 até o verso 4. Vamos olhar esse texto. Êxodo 35. Não, Gênesis 35, de 1 a 4. Olha só. Quando você olha para Gênesis 34, Diná, filha de Jacó, foi estuprada. Os seus irmãos, então, Simeão e Levi, acho que Levi, o outro não me lembro qual foi do outro, fizeram lá uma situação que mataram todos os homens daquela pequena cidade. Jacó então ficou com medo que ele seria agora então assassinado, uma cidade inteira contra a família dele. E naquele momento então Jacó toma uma posição. Até aquele momento ele era um homem vacilante. E você sabe disso, que Jacó era um cara atrapalhado. Mas quando chega no capítulo 35, ele sabia que ele precisava de mudar de vida. Ele precisava do reposicionamento, como homem, como sacerdote da casa dele. E o verso 1 até o verso 4 vai dizer sobre isso. Disse Deus a Jacó, levanta-te, sobe, vai para a casa de Deus, vai para Betel. Vai buscar o Senhor, porque Betel é luz, Betel é a casa de Deus. Levanta, Jacó, vai para a casa de Deus, habita lá. Vai para lá, Jacó. Sai desse lugar que você está. Esse lugar de derrota, esse lugar de pecado, sai daí. A ideia é esta. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família, agora o sacerdote, agora ele reage. É a todos que com ele estavam. Todos, lançai fora os deuses estranhos. Tire a idolatria do nosso meio. Tinha deuses estranhos no meio deles. Que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Quer dizer, ele muda, ele toma um posicionamento e agora então ele não comanda a sua família, a sua casa. E você vai ver que a partir deste momento a família dele ouve a voz dele. Porque vinha da parte de Deus, por causa do reposicionamento do sacerdote. Porque ele começou a buscar ao Senhor. Levantemo-nos e subamos a Betel. Vamos para a casa de Deus. Quantos pais manda a esposa e os filhos para a igreja, mas nunca vêm. Ou vem, mas não participa de nada da vida da igreja. Não se compromete, não se envolve. Como que os filhos vão fazer algo se aquele que é o exemplo não faz? Provérbios 22:6 diz, ensina o menino o caminho que deve andar, porque até quando for grande não se desviará dele. Significa o seguinte, você caminha e vai ensinando. Não é você diz, meu filho faça isso e você não faz. Você faz junto com ele e vai caminhando ao longo da vida. É isto. Sabe, às vezes nós vemos as esposas adoradores, os filhos adoradores, os homens tomam com um pau em cima de uma cadeira. Não tem reação nenhuma. Não busca a Deus. Não tem vida de oração, não tem, sabe, intimidade com a palavra de Deus. Aí quando você olha para esse texto, agora Jacó se reposiciona, levantemo-nos e subamos a Betel, farei ali. Ele disse, eu vou fazer um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Ele disse, eu vou fazer um altar. Eu vou me tornar um adorador. Eu vou para a casa de Deus. Eu vou adorar. Aí, olha só. Prossiga. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos. Quando o homem se posiciona, olha a limpeza,
Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas. E Jacó os deu debaixo do carvalho, escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Olha só que coisa tremenda. Sabe o que aconteceu, apóstolo Sérgio? Deus olhou para ele, esse cara melhorou, se posicionou. Olha só, pula para o verso 10. Olha só no verso 10, o que vai acontecer? Disse-lhe Deus, o teu nome é Jacó, já não te chamarás encrenqueiro, enrolador, porém Israel será o teu nome. E lhe chamou Israel. Viu que coisa tremenda? Porque esse homem decidiu mudar de vida. Então a grande questão é, será que nós estamos buscando a Deus como deve e o quanto nós devemos? Jeremias disse, sabe a causa da crise? Porque os pastores se tornaram estúpidos e não buscaram o Senhor, por isso não prosperaram. Aí por que foge a prosperidade da casa? Porque o homem, o sacerdote da casa, não busca a Deus como deveria. A causa está aqui. Se tornaram estúpidos e não buscaram o Senhor, por isso não prosperaram. No verso 21 de Jeremias capítulo 10. Então, é momento de buscar o Senhor, enquanto se pode achar. Invocá-lo, enquanto Ele está perto. Principalmente nesses dias difíceis que nós estamos vivendo. Ataques e mais ataques contra a nossa casa, contra a integridade dos nossos filhos nas escolas. Nós sabemos que o ambiente da escola hoje ambientes são terríveis. Né? Nós sabemos que o comunismo está ali dentro. É uma malignidade terrível. E nós precisamos ter uma estrutura. A grande maioria dos nossos filhos vão para a universidade, se desviam. A grande maioria, vocês sabem disso, porque não teve a base, a sustentação em casa. E são seduzidos por aquilo que eles veem ali dentro da universidade. Há uma estatística que diz que 86% dos jovens cristãos que vão para a universidade se desviam. Isso é um absurdo, de cada 100, 14 conseguem estar de pé. Por quê? Porque falta uma estrutura dentro de casa, falta buscar a Deus, então vão prosperar, a coisa vai acontecer, os filhos serão criados debaixo da disciplina, da admoestação do Senhor, e eles serão frutíferos aonde eles estão, seja na universidade, seja nesse mundo tenebroso, seja no ambiente profissional, porque tem uma base construída em Deus, uma base construída na palavra de Deus. Eu me lembro, igreja, quando eu estava desviado dos caminhos do Senhor, eu morava lá em Juiz de Fora. Quando eu ia visitar a minha família, eu colocava os meus pés dentro de casa. A primeira coisa que meu pai fazia, pegava a Bíblia, meu filho, vamos orar, porque você chegou em paz e segurança. Eu ficava virado. Tinha que orar. Ele lia a palavra. E agora nós vamos orar. Eu ficava virado. Ele nunca deixou de fazer isto. O resultado, eu estou aqui hoje entregando a palavra para vocês. É isto. O sacerdote precisa aprender. Se ele não buscar ao Senhor, a sua casa não vai prosperar. Os seus filhos não serão mantidos de pé. Grande é a nossa responsabilidade. Amém. Esse é o verso 21 que diz isto. Causas da crise. Os pastores se tornaram estúpidos. Olha só, Isaías capítulo 28, verso 7, não precisa projetar, diz o seguinte, mas também, estes cambaleiam por causa do vinho e não pode ter-se em pé por causa da bebida forte. O sacerdote e o profeta cambaleiam por causa da bebida forte, são vencidos pelo vinho, não pode ter-se em pé por causa da bebida forte. Erram na visão, tropeçam no juízo, não sabem julgar. Isso está em Isaías. E muitos crentes defendendo, não, que a Bíblia me autoriza a beber. Se você começa a beber, meu filho, porque você acha que a Bíblia te autoriza, os seus filhos vão beber muito mais. E daqui a pouco vocês vão ter que buscá-lo bêbado dentro de um bar ou numa boate. Seja exemplo. Seja exemplo dentro de casa. É isso que Deus espera de nós. Nós precisamos buscar ao Senhor. Sabe? É isso que precisamos fazer cotidianamente. Por isso não prosperaram. Então a prosperidade vem quando nós buscamos a Deus.
vai aqui uma palavra que você precisa guardar no seu coração, quanto a mim vou guardar no meu coração. Vamos para Jeremias capítulo 2, verso 2. Jeremias 2, 2. Vamos ler 3 versículos nesse texto. Jeremias 2, 2. Disse-lhe Deus, Jeremias, isto: vai e clamas aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor: lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem, e do teu amor quando noiva, amor de noiva, e de como me seguias até no deserto, numa terra que não se semeia. Quando nós nos encontramos com o Senhor, nós o seguíamos até no deserto. Era o amor de noiva, era o primeiro amor por Ele. Pula para o verso 5. Vamos para o verso 5. Olha só o que diz. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam nossos pais, vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos. Que ídolos são esses nesses dias que nós estamos vivendo? É o trabalho, é o dinheiro, é tantos valores. Sabe, queremos construir para este tempo presente e nos esquecemos da eternidade. Eu conversei a semana passada com o meu sobrinho, essa semana agora, com o meu sobrinho. Ele com a esposa no hospital, oramos juntos. Tem um casal de filhos. E ele falando que ele trabalha lá na ArcelorMittal, mas que estava pensando num trabalho que vai trabalhar embarcado, não sei o quê. Eu falei: meu filho, não faça isso. Quem vai cuidar dos seus filhos? Quem vai cuidar da sua casa? Porque enquanto você estiver lá, o diabo está trabalhando contra a sua família. Talvez você queira ganhar mais porque tem tantos sonhos. Mas o maior sonho que o homem precisa ter é uma casa estabilizada. Ganhe menos, mas cuide da sua casa. Essas coisas são extremamente importantes. Pula para o verso 8 de Jeremias capítulo 2. O verso 8. Vamos ver o que aqui diz a palavra. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei me conheceram. Os pastores, prevaricaram contra mim, os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. Então isso aqui é a causa da escravidão, a causa da destruição da família. Este era o quadro da nação. O quadro do sacerdócio, o resultado: as tendas foram destruídas porque as cordas se romperam e foram levados os filhos para o cativeiro. Que Deus tenha misericórdia de nós. Tem misericórdia, Senhor. Sabe, eu fico pensativo sobre essa questão dessa geração de homem, pastor Tiago, desse tempo. Uma geração de homens frouxos, que não busca Deus, que tem visão deste mundo, mas não tem visão da eternidade. Que ele vai chegar diante de Deus e o que você vai ter? O que você tem para apresentar diante do Senhor, daquilo que Deus te entregou? A esposa que Deus te deu, os filhos que Deus te acrescentou. O que você tem para entregar diante dele? Essas são questões extremamente sérias. Parece que eu vim aqui só apertar nós homens, mas a responsabilidade é maior mesmo, é nossa mesmo. A Bíblia mostra isso, que a nossa é a responsabilidade. E nós não podemos correr disto. Mas diga assim comigo: toda crise tem solução. Então pergunta aí, qual a solução? Vamos caminhar nela então, né?
Nós não somos aqui apenas para apertar vocês, mas dizer o seguinte: tem solução. Eu não estou aqui apertando vocês, a espada corta para lá e corta para cá. Eu não estou aqui numa posição disto, daquilo. Nós estamos juntos na mesma jornada. A mesma palavra para você é a palavra para mim. É para nós. Amém? Então nós vamos ver então qual a solução. Vamos caminhar mais um pouquinho então na palavra. Voltamos para Jeremias capítulo 10. Verso 22 e verso 23, nós já estamos encerrando. Verso 22 e verso 23. Eis aí um rumor. Eis que vem grande tumulto da terra do norte, isso é de Babilônia, para fazer da cidade de Judá uma assolação, morada de chacais. Verso 23. Agora vocês lerão o verso 23, como vocês estão lendo muito bonitinho. Já. Eita! O que vocês acham desse texto, hein? Eu sei ao Senhor que não cabe ao homem, não cabe a mim e a você, nenhum de nós aqui o quê? Determinar o nosso caminho. Eu vou comprar, eu vou vender, eu vou mudar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou planejar isto. Não cabe ao homem determinar o seu caminho. Salmo 139, 16 diz que quando você era uma matéria informe, o Senhor já te conhecia. E todos os dias da sua vida já foram escritos no livro de Deus, antes que os seus dias existissem. O planejamento de uma pessoa para sair da crise é um planejamento segundo o coração de Deus. Porque foram as nossas próprias decisões que nos levou para a crise. Porque Deus não tem alegria em que nós sejamos em crises. Nós passamos por elas, mas tende bom ânimo. Jesus diz: eu venci o mundo. Agora, os nossos apegos, os nossos valores, as nossas idolatrias, você já não tem mais um pedaço de gesso na parede pendurado, glória a Deus por isso, mas tem ídolos muito mais perigosos no coração. E às vezes não consegue entender que tem ídolos aí. Ídolos que faz com que você tome decisões andando por caminhos que Deus não escolheu para você. Aí Jeremias diz: por isso os pastores se tornaram estúpidos, não buscaram o Senhor, não ouviram a voz de Deus, não foram instruídos por eles porque não quiseram ouvir, então não prosperaram. Então não cabe ao homem. Não cabe ao homem. A primeira parte do versículo está dizendo o seguinte: o que é que diz? Que não cabe ao homem determinar o seu caminho. Dizer: Senhor, com humildade eu entro na tua presença, Senhor, me dê direção, fala comigo. Paulo diz que nós precisamos ter ouvidos para ouvir, olhos para ver e coração para entender. Quem está anotando tem 1 Coríntios 2, de 9 a 12. É isso que Deus espera de nós. Ouvidos que ouvem a voz do Senhor, olhos que veem o reino do Espírito, coração que entende aquilo que o ser humano comum não consegue entender. Ele tem consciência, ele tem uma inteligência espiritual. E essa inteligência espiritual o guia pelo caminho que Deus escolheu para ele. E se você está anotando, está em Colossenses 1, de 9 a 12, que Paulo fala sobre a inteligência espiritual. É isso que Deus espera de nós. Obediência. Salmo 68, 6 diz que o rebelde, aquele que não ouve a voz de Deus, não obedece. Este habita em terra estéril, onde nada produz. Mas ele tira o cativo para a prosperidade, aquele e faz que o solitário viva em família. Salmo 68, 6, projeta para nós, que esse texto é muito importante, muito interessante. Isto, vamos lá, para você nunca mais esquecer do texto e do endereço do texto. É uma só voz, já.
Quem não ouve a Deus não prospera, porque não busca o Senhor. Quando nós entendemos que o caminho que nós vamos trilhar não é o nosso caminho, mas o caminho que Deus determinou desde a eternidade. Por favor, Jeremias capítulo 1, verso 5, olha só o que diz a palavra do Senhor. Jeremias 1, 5. Ainda o profeta Jeremias. Olha só, palavra de Jeremias 5. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então, antes que nós fôssemos formados, o Senhor já nos conhecia. E sabe, já tinha um livro dele escrito a nossa história. Então, como que nós vamos viver um outro caminho que não foi Deus que preparou para nós? Por isso que nós não prosperamos quando nós não buscamos a Deus. E nós só precisamos saber qual o caminho que o Senhor preparou para mim, qual o meu script de vida, qual a minha história. Isso desmancha toda essa ideia de livre-arbítrio. Desmancha. Isso é dependência de Deus. Quando nós dependemos do Senhor, sacerdote que está aqui, mãe que está aqui, quando você entra diante de Deus dizendo, Senhor, eu quero ouvir a tua voz, eu quero fazer aquilo que o Senhor me ordena, eu quero viver aquela história que o Senhor escreveu para mim lá na eternidade, antes que eu existisse. Sabe o que vai acontecer? A sua casa vai começar a prosperar, os filhos estarão debaixo de obediência, e você verá o Senhor movendo a cada dia a seu favor, a favor da sua família. É isto, sabe, é que Jeremias está falando para nós, buscar o Senhor enquanto se pode achar, como disse Isaías, invocá-lo enquanto ele está perto. Mas olha só, voltemos então para Jeremias 10, 23, a segunda parte do versículo. Vamos lá. Jeremias capítulo 10, verso 23. Vamos ler todo o versículo, nossa voz? Já. Nem o que caminha dirigir os seus passos. E aí? Você não é templo do Espírito? 1 Coríntios 3,16? Não é ele que habita no seu espírito? Não é ele que governa todas as coisas? Por que nos tornamos rebeldes? Porque não ouvimos a voz de Deus. Por causa dos nossos apegos, dos nossos planos mirabolantes, que não consulta a Deus. E o resultado? A família sofre. Mas eu quero ainda, posso ainda mais alguns minutos? Posso, sem problema? Ok, sem problema então. Obrigado. Olha só, presta atenção. Tá, aí você me pergunta então, eu estou enfrentando uma guerra, o que eu faço com essa guerra? O que é que eu faço? Não vou recorrer a Sambalate, Tobias e Gesem, Neemias, no capítulo 4, verso 14 de Neemias. Não. Nós vamos pensar o seguinte. Há uma necessidade de nós aprendermos a guerra. Porque o que acontece? Às vezes o sacerdote até busca Deus, mas não sabe lidar com a guerra espiritual. A primeira coisa é o seguinte, vamos para Efésios capítulo 6, verso 10, que diz o seguinte, os demais irmãos meus, sede fortalecidos do Senhor e na força do seu poder. Primeira coisa, nós precisamos sermos fortalecidos em Deus. Então, tem um fortalecimento para mim e para você. Diga assim comigo, Senhor, me fortaleça para enfrentar as batalhas. Diga, Senhor, eu preciso de força do teu poder para enfrentar as batalhas, meu Pai. Ok. Aí quando você prossegue no versículo, verso 11, ele vai continuar. Verso 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, existem ciladas do diabo. Presta atenção nessa palavra. Volta ainda ao verso 11. Ciladas. O que significa essa palavra no original? Essa palavra significa isca. Isca. O que acontece? Vou dizer para você. Qual é a área de fragilidade da sua vida? É onde a isca vai ser lançada. Em geral, as pessoas vão pegar uma questão muito comum aqui, que é o futebol. Os homens gostam muito. Eu faço questão de não me envolver porque se torna vício.
Sabe o que acontece com os homens? Eles saem para jogar, assistem jogo na televisão, compromete a vida espiritual, e familiar. Por quê? Por causa de um futebol. Qual a isca de Satanás? Futebol. E assim tem muitas outras iscas. Aí você sabe exatamente qual é a sua área de fragilidade. Então, o diabo tem astutas ciladas, isto é, isca, ele sabe lançar a isca onde é que é, sabe, a área de fragilidade. Exatamente para ganhar a batalha, ganhar a guerra, nos tirar do lado que nós estamos assentados de Jesus nas regiões celestiais. Aí quando chega no verso 12, o que é que diz o verso 12? Vamos lá. Há uma só voz já. Então, a luta não é esposa contra esposo, não é contra filho, não é contra pai, não é irmão com irmão. Não, não é. Existe alguém arquitetando a discórdia para romper as cordas e a tenda cair. Entenda onde é que é a guerra. A guerra nas regiões celestiais. É lá em cima, não é aqui embaixo. Não é aqui entre nós. Por isso que a paciência, a compaixão, a misericórdia precisa fazer parte da nossa vida. Tem dias que nós não estamos tão bem como outros dias. Eu falei, por exemplo, para a Luz hoje, Luz, eu não estou tão bem hoje não. Sabe o que ela fez? Ela me abraçou, botou a mão no meu ombro. Eu notei que você fez. Porque são dias mais difíceis. Todos nós passamos por isso, existe o dia mau. Isso é bíblico. Eclesiastes 9:2 diz que tudo isso, essas coisas, sabe, vem para todo mundo, vem chuva, vem sol para todo mundo. Mas nós precisamos da sabedoria que vem do alto. Entender que nós não somos adversários uns dos outros. Nós não somos. Sabe, é ter a empatia. A empatia é você se colocar no lugar do outro. Entender a vida que o outro está vivendo naquele momento. Compreender a situação do outro. Vai desarmar a confusão dentro de casa e o adversário não vai entrar. É isso que Paulo está falando. Que a nossa guerra é lá em cima, não é aqui. Aí quando você olha do verso 13 em diante, ele vai dizer acerca da armadura espiritual. É nos revestirmos de Cristo, termos, sabe, o capacete da salvação. A couraça da justiça, a espada do Espírito, o escudo da fé, o cinto da verdade, o sapato da preparação do evangelho da paz. Eu não vou me aprofundar sobre a armadura, só vou citar as peças dela, mas a síntese é revestimento de Jesus. É quando nós somos revestidos pelo Espírito. Sabe? Nós falamos muito acerca do batismo com o Espírito Santo e nós precisamos entender que o batismo com o Espírito Santo é revestimento de poder. Atos 1:8 diz que nós seremos revestidos de poder para que sejamos testemunhas aonde o Senhor colocar os nossos pés. É um fortalecimento que somente Deus pode nos dar. Por isso que a minha guerra não é contra a luz, nem ela contra mim. Não. A guerra é lá no reino do Espírito, contra principados e potestades, que guerreia contra as nossas famílias. É lá. O que nós precisamos é, quando um está com dificuldade, o outro ajuda. Eclesiastes capítulo 4, do verso 9 até o 12. Porque ele diz que no final do cordão de 3 dobras não se rompe. Por isso a necessidade de entendermos que a guerra ela é espiritual. Diga, a guerra é espiritual. Por favor, 2 Coríntios capítulo 10, verso 4. Olha só o que diz a palavra de Deus. 2 Coríntios capítulo 10, verso 4. Olha só, porque a nossa luta, como é que é a nossa luta? Vamos lá, já.
Não, as nossas armas, elas não são carnais, não são. Mas a nossa, sabe, as nossas armas é a oração, é o jejum, a santidade, a consagração da nossa vida. Quando isso impera dentro da nossa casa, a nossa casa prospera porque nós estamos buscando o Senhor. Amém? Mas como vencer a guerra então dentro de casa? Vamos ver então, já estou findando. Vamos para Efésios capítulo 3, verso 14 e 15. Efésios 3, 14 e 15. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Vamos lá. Olha só. Por essa causa o quê? Vamos lá, uma só voz já. De quem toma o nome toda a família, o nome de Yahvé, o nosso Deus, tanto no céu como sobre a terra. De que maneira que nós fazemos? Por essa razão, eu me ponho de joelho diante do Pai. Por essa razão, eu vou buscar o Senhor enquanto se pode achar. Por essa razão, eu vou invocá-lo enquanto Ele está perto. É isto. Aleluia. Onde estão os guerreiros de Yahvé neste lugar? Eita, vamos lá, onde estão os guerreiros aqui? Pois é, gente mole não vence, o reino de Deus é tomado por esforço. Mateus capítulo 11, verso 12, o reino de Deus é tomado à força. Então nós precisamos entender essas coisas. Mas vamos aqui, como é que então nós vamos resolver essa parada? Mediante tudo que nós ouvimos até aqui. Efésios capítulo 6, verso 18, vamos lá. Efésios 6, 18. Já que não é pregação de domingo, nós estamos aqui no seminário, né? Então é seminário. Vamos lá. Efésios 6,18, como é que é a nossa oração? Já que a nossa guerra não é entre nós, a guerra é lá em cima contra aquele que persegue as nossas vidas. Então, como é que nós vamos vencer essa batalha? Está ali, ó. Vamos lá, uma só voz já. Então estaria o modelo. Primeiro, com toda oração e súplica. Oração e súplica. Súplica e oração. O que significa isto? Eu vou dizer, pastora Jaísa, você está lá dando aula. Você não pode dobrar o seu joelho lá e orar lá na classe, mas você pode em mente, Senhor, olha a situação, resolve isso por mim. Cuida disso, cuida daquilo. Isso é súplica. E assim nós fazemos. Nós temos nosso tempo de oração. E o nosso maior tempo é de súplica. Para que nós nunca desçamos da posição que Deus nos colocou nas dimensões espirituais. Porque tem um ditado lá em Minas Gerais, não sei se aqui tem o mesmo, diz que mente vazia é oficina de alguém aí que nós não queremos nem citar. Então, quando você ora e você suplica, você não consegue orar 24 horas por dia, ou o tempo que você está acordado, mas você consegue suplicar. Você começa a pensar então em Deus, nas belezas do reino, sabe? Sonhar com o Senhor, pedir pela sua família. Então você está suplicando, você está conversando com Deus. Então toda oração e súplica, orando no Espírito, orando em todo tempo no Espírito. Por isso que Paulo está explicando que quando nós oramos e suplicamos, nós estamos em todo tempo diante do Senhor pela nossa casa. E essa oração ela é no Espírito. Não é uma oração comum qualquer, é uma oração profética, aquela oração que sabe acerta o alvo. E também a oração em línguas, você precisa aprender a orar em línguas. Judas, versículo 20, fala que quando nós oramos no Espírito, a nossa fé ela é edificada. Judas 1, 20, só tem um capítulo. Mas Paulo, ele continua explicando para nós como nós devemos fazer. Vamos para 1 Coríntios capítulo 14, verso 14 e 15, como nós devemos fazer. Que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com a mente. Verso 14, volta no 14, é 14 e 15. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Então o que eu devo fazer? Verso 15.
Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Então ele está explicando para nós o que é oração no espírito. Você ora com entendimento, você canta com entendimento, mas você canta no espírito, você ora no espírito. Isto é, orando em línguas. Isso é batalha espiritual. Isso é entrar nas dimensões espirituais. Volta para Efésios 6,18, nós estamos terminando ali. Efésios capítulo 6, verso 18. Vamos lá, o que diz? Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, que vocês viram agora. É para isso, vigiando com toda perseverança. Aqui está a questão da perseverança. Só persevera aquele que tem consciência de que vai vencer, de que Deus vai dar a vitória. Diga assim comigo, o final das coisas é melhor do que o início delas. Diga assim, Senhor, me dá perseverança. Foi por isso que Tiago disse em Tiago 1:2 que nós devemos nos alegrar quando nós passarmos por tribulação, porque a tribulação vai gerar em nós o quê? Perseverança. Nós precisamos de perseverança para ir em frente. O que a gente vê? Gente decepcionada com Deus. Agora há pouco na entrada aqui, eu fui ao banheiro, saí do banheiro, abri meu celular, no WhatsApp, recebo uma mensagem do nosso pastor da igreja de Itacoatiara, no interior do Amazonas. O apóstolo já foi lá comigo. Ele dizendo o seguinte: estou decepcionado, estou abatido, estou precisando conversar. Um pastor de uma igreja. É isto que nós precisamos tirar as decepções fora. Que Deus não decepciona ninguém. Muito pelo contrário. Somos nós, através das nossas concupiscências, que entramos por estes caminhos. Então nós precisamos rever os nossos caminhos, rever as nossas atitudes. E ali nós vamos fechar no verso 18, Efésios capítulo 6. Com perseverança e súplica por todos os santos. Que Deus te abençoe, que te faça um guerreiro. Não abra mão da sua família, não abra mão do seu casamento e dos seus filhos. Seja um valente dentro de casa. Unge os umbrais das portas da sua casa, as janelas da sua casa, porque a praga não vai entrar, a morte não vai entrar ali. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido, porque o Senhor já deu ordem aos seus anjos a seu respeito e a respeito da sua casa. Deus vos abençoe e faça prosperar, porque quem busca o Senhor, prospera. Aleluia.